Bom, fala galera, meu nome é Fernanda Bernardo, esse é o primeiro vídeo do Help for Papers e hoje eu vou falar pra vocês o que é o Help for Papers, o que a gente faz, como que ele surgiu, qual foi a ideia por trás dele e tudo isso. Bom, pra começar um pouquinho a contar do Help for Papers, eu tenho que contar um pouco da minha história, né? Hoje em dia eu dou palestra em vários eventos, principalmente sobre front-end, mas sobre alguns outros temas também. Só que assim, não foi sempre assim, na verdade. Na verdade, foi bem difícil começar esse processo. Eu era super tímida, extremamente tímida, quando eu tava ali na época do colégio, entrando pra faculdade. Eu era extremamente tímida. Eu não conseguia falar aqui, tipo, com uma outra pessoa, sem ficar vermelha, gaguejar, ficar, dar branco, total. Era bem difícil ter essa parte dessa comunicação. E eu nem ia atrás, né? Tipo, eu nem ia atrás da outra pessoa pra poder rolar uma comunicação, uma conversa ali naquele negócio. Então era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de desenvolver, eu não conseguia desenvolver tão bem. E eu era sempre a quietinha, travada, que ficava lá na minha bolha, né, quietinha, sem interagir com as outras pessoas. Quando eu entrei na faculdade, isso começou a mudar um pouco, porque era muita gente, tinha questão de ter poucas mulheres também, então a maioria das pessoas me conheciam e eu não conhecia a maioria das pessoas. E foi aí que eu comecei um pouco a conversar, mas assim, não era aquela coisa, né? E aí, o que na verdade, onde foi que realmente mudou isso foi quando eu entrei na Kaelo. Lá foi meu primeiro estágio, e lá me colocaram para palestrar num evento deles. Falaram que ia ser de boa, que o público era tão tranquilo, que o evento era tranquilo, era um evento que eles estavam organizando, e eles ainda iam me colocar em dupla com uma outra pessoa, que essa pessoa poderia me ajudar a desenvolver as coisas. E eu, tipo, não quero, porque vai ser um negócio muito complexo pra mim, e eu queria fugir disso a todo custo. Mas aí eles falaram, não, você vai, e ficou nessas até que eu topei. E aí eu comecei a desenvolver, era um assunto que eu sabia, né, era um assunto que eu tava trabalhando. Então na época eu trabalhava com o Guji, que é um fórum, e aí a ideia era contar sobre o desenvolvimento desse fórum. Então desde que eu entrei eu tava mexendo nele, então eu já tava bem habituada com o tema, então ia ser uma coisa mais tranquila. E aí eu peguei, sentei junto com o Chico, que foi a pessoa que deu palestra junto comigo. E aí a gente montou a palestra, treinou pra caramba, treinou um monte, até eu me sentir um pouquinho mais relaxada com essa situação. E aí chegou no dia da apresentação, eu tava mega nervosa, mega nervosa. A minha apresentação ia ser uma das últimas do dia, e eu tava tensa com aquela coisa. E eu fiquei o dia inteiro sem comer, literalmente sem comer, porque eu não conseguia colocar nada na minha boca, assim, tipo, não conseguia comer nada, absolutamente nada. E aí, na hora da apresentação, eu tava meio travada, tudo, tá, mas eu fui me soltando, me soltando, me soltando. E, tipo, no final, pra mim, aquele negócio foi assim, uou, mudou minha vida, sabe? Eu consegui falar pra ali, sei lá, 100 pessoas que tinham, consegui falar pra aquelas pessoas, elas entenderam, e pra mim foi uma coisa que me fez muito bem, tipo, aquele negócio, aquela sensação de trabalho concluído, sabe? Tipo, eu consegui terminar isso, eu consegui apresentar e fazer isso de verdade. Pra mim, isso foi o start, assim, foi a primeira palestra, que foi o start de tudo. E depois eu comecei a submeter palestra para tudo que é canto, porque eu queria dar mais palestras, eu queria desenvolver isso mais e queria fazer isso mais. E eu comecei a submeter até que algum lugar me aceitou, que no caso foi Front em Sampa. Lá em 2014 eles me aceitaram. E aí, assim, na verdade me aceitaram mais ou menos, porque tava assim meio que ninguém me conhecia, ninguém sabia, né, de onde eu vinha, o que eu tava falando. Mas aí a gente conversou, tudo e tal, eles acabaram aceitando. E eu fui atrás de fazer a palestra e consegui apresentar lá para um evento que já era meio considerado bem maior, né? E essa foi a minha primeira palestra sozinha, ela tem gravada, inclusive, no link aí pra vocês, em algum canto, que eu vou postar pra vocês. Se eu assisto aquela palestra hoje, eu falo assim, nossa senhora, que negócio horrível. Mas ali foi meu começo, ali foi meu start. E ali que eu comecei a dar palestra, comecei a me desenvolver de verdade. E depois disso eu não parei. Comecei a submeter cada vez mais palestras em todos os cantos. Não foi tipo, eu faço, só recebe convite, não. Foi submetendo mesmo, foi tentando. Aí, a partir disso, eu comecei a dar mais palestras, cada vez crescer mais. E aí começou a vir uma outra necessidade, que era uma necessidade de feedback. Eu não tinha feedback das pessoas, das coisas que eu poderia melhorar de verdade, que a minha palestra estava faltando, ou qualquer coisa do tipo. Era mais aquela coisa que assim, foi legal sua palestra é muito boa, blá, blá. Mas às vezes eu queria um feedback de como que eu conseguiria melhorar. Mas não um feedback de alguém chegar em mim e falar, pô, tá ruim isso daqui. Não, eu queria um feedback de tipo, meu,
você poderia melhorar isso por isso e tem esses resultados, sabe? Tipo, uma coisa mais pensada, uma coisa melhor planejada. E foi aí que surgiu o Help for Papers, surgiu dessa necessidade de feedback, e aí a gente começou a dar esse feedback para as pessoas. Então, na verdade, tem 3 tipos de formulários que a pessoa pode entrar pelo Help for Papers, que é a pessoa, tipo, quer palestrar, mas não tem ideia do que ela vai fazer, do que ela vai falar, não tem ideia de nada. O 2 é o tipo da pessoa, tipo, ela quer falar alguma coisa, ela tem um tema meio claro na cabeça dela, só que ela não sabe nem como começar aquilo. E o terceiro tipo é que a pessoa ela já tem algo feito, ela já tem algo pronto ou gravado, ou qualquer coisa do tipo, e ela quer um feedback sobre aquilo. Então a gente dá um feedback estruturado sobre essa palestra. E nos 2 primeiros casos a gente dá uma orientação, dicas e uma forma de se sustentar e se planejar e construir essa palestra. Esse é o Help for Papers hoje, que ele faz hoje, com essa parte de palestras. A ideia é que isso cresça, agora nos planejamentos futuros é o que? O Help for Papers não ser só de palestras, o Help for Papers lidar com a comunicação, não importa qual seja ela. Pode continuar sendo umas palestras, pode continuar sendo com diversas outras coisas. Então pode ser uma conversa, uma comunicação, participar de uma reunião, fazer um pitch, escrever um post para um blog, qualquer tipo de comunicação. É isso que o Help for Papers e eu queremos focar hoje. Então, algumas coisas que já estão acontecendo nas redes sociais, no geral. Tem o Dica de Palestrante, que é para dar várias dicas sobre essas questões de palestras. Geralmente, às vezes, tem alguns posts sobre umas palestras, algumas formas de se expressar, então já estou colocando coisas de comunicação ali. E a próxima novidade vai ser um workshop para estimular essa questão de comunicação, destravar as pessoas, tirar aquele medo das que as pessoas têm de se comunicar, de se expressar. E esse workshop já está marcado, aguardem novidades em breve, muito em breve, que eu já vou lançar as inscrições. E esse workshop, na verdade, é o começo de um novo caminho para o Help for Papers, pegando essa parte de workshop, cursos e essa parte da comunicação mesmo. Se expressar para o mundo, tirar tudo que está aqui dentro de você e colocar para fora e colocar para o mundo. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Aguardem mais vídeos com dicas e explicando coisas. Mas era bem importante falar o que é o Help for Papers, o que ele se propõe a fazer. Então, para quem ainda não entendeu, o Help for Papers, ele lida com a comunicação, em se expressar para o mundo, transformar a sua personalidade que tem dentro de você em comunicação, em expressão para o mundo, para fazer novas conexões, para falar com as pessoas, que foi isso que começou a mudar minha vida, e foi isso que me mostrou o grande poder da fala, o grande poder da comunicação, o grande poder de todas essas coisas que a gente faz hoje em dia. Então, isso é o Help for Papers, é isso que eu acredito, é isso que eu tenho como proposta. Então, bom, galera, assinem o canal. Não vou assinar, não vou fazer isso não. Então essa era a informação que eu tinha pra vocês hoje. Aguardem mais vídeos e tchau, gente!